Boa noite, meus nobres pensadores, tudo certo? Hoje a gente vai bater uma conversa com o escritor, músico, compositor Fred Anjos, direto de Portugal. Pernambucano que está morando lá, talentosíssimo. E hoje é um dia especial pra gente porque é nossa live de número 40. Então assim, a gente começou, não esperava nem chegar a 10, hoje já está com o número 40 de live, então assim, 40ª live, então é muito massa, né? É uma batalha diária para a gente conseguir essas lives e conseguir esse pequeno espaço. Então, hoje a conversa vai ser com Fred Anjos, a gente está ouvindo aqui um som dele, ó, Quero Voltar, é um trabalho solo dele, e é isso. Então deixa eu também dar uns recadinhos interessantes. Próxima live da gente, dia 10, vai ser com um músico também, compositor lá da Paraíba, chamado Ryan Roots. Ele faz um som voltado para o thrash metal com misturas regionais. Então também é muito interessante. Quem vai conduzir essa live é o Thomas Lima, que é um parceiro nosso aqui do Pernambuco. E aí, eu fechando essa sequência com o Ryan, a gente vai fazer a nova demanda de lives, né? Eu vou entrar em contato aí com alguns escritores, com algumas bandas, para ver se a gente começa a fazer uma nova sequência de lives. E até com os projetos novos aí, da gente fazer uma parceria acústica, algum som ao vivo na hora. Então acho que vai ser massa. Boa noite a quem chegou já, Fábio, Marcone, Felipe, Rock and Roll na veia, Ana. Então vamos embora, é só esperar o Fred dar o sinal de vida aí pra gente meter bronca e começar a nossa live. Pessoal, quem puder dar uma força aí também divulgando o projeto, tá? Quanto mais pessoas estiverem aqui nesse projeto, mais a gente consegue viabilizar e visibilidade para as bandas e escritores. E principalmente para a educação. Então assim, é uma roda contínua que a gente tem que estar girando. A gente vai dando espaço para as bandas, vai dando espaço para os compositores, para os escritores, para os professores. E aí a gente precisa da divulgação para que mais pessoas enxerguem e vejam o trabalho de vocês. Então quem puder divulgar, quem puder dar essa força aí, vai ser massa. Fábio, salve. Em breve a gente tá agendando nossa live aí, tá? A gente bater um papo massa aí. E é isso. Vamos ver aí o Fred, cadê o Fred que não chega? Ele falou comigo agora há pouco, tava no metrô ainda, chegando. Mas aí ele já vai estar estourando por aí. De antemão, também quero dar um alô seguinte. Esse projeto também tá no YouTube. Quem quiser dar uma sacada depois nas lives também, pode dar uma chega lá no YouTube. Projeto Pernambuco Filosófico também está por lá, certo? E é isso. Vamos dando sequência aqui. Quem quiser trocar uma ideia agora aí, só vai falar aí, falar alguma pergunta aí, botar alguma coisa aí no texto aí que a gente tenta responder aqui na hora e agilizar. E se você também tiver indicação de pessoas que possam bater um papo com a gente, pode dar o toque aí que a gente também agenda para falar com o cara, ou com a banda, ou com o escritor, ou o professor, certo? Então é isso. Esperar nosso amigo Fred dar o ar da graça. E aí, Fábio, a gente vai conversar sobre sua banda cover ou sobre sua banda autoral? Diga aí pra mim, o que é que você prefere? Você falou pra mim que tinha uma banda cover do Pearl Jam, é isso? Acho que dá manga pra gente bater um papo sobre as duas, tá? Tanto o trabalho autoral quanto o trabalho do Pearl Jam. E também eu quero ver se eu entro em contato também com a banda... o pessoal falou, cara, como é agora tá fugindo o nome? Ostra Jam. Acho que é Ostra Jam o nome. Também vou entrar em contato com a galera aí pra gente ver se troca uma ideia também. Pra ver se a gente consegue bater um papo legal aí, um papo massa sobre isso aí. É isso, pessoal. E aí a gente vai divulgando o nosso projeto, vai abrindo espaço para a cultura, para a educação, para as artes, e aí a gente vai conseguindo viabilizar e visibilidade para essa turma toda. Eu espero conseguir, mais ou menos acho que ano que vem, quando essa pandemia estiver realmente já cessada, já estiver controlada, a gente fazer a festa de comemoração de 2 anos do projeto Pernambuco Filosófico. Aí eu quero ver se eu boto umas 2 ou 3 bandas tocando ao vivo. Eu já falei com o João Gândavo, tem um projeto bem interessante com música de rock and roll com temas pernambucanos. E aí eu vou ver se eu levanto mais 2 bandas pra gente botar pra tocar lá. E aí a gente faz um negócio bem legal.
Vai passar o contato de quem, Fábio? Do Ostadjan? Eu acho que eu tenho ele aqui no Instagram. Eu acho que eu vejo aqui o Instagram deles. Eu vou ver se eu entro em contato por aqui pelo Instagram. Sim, conheci você agora através do Fred Anjos. Vou sacar seus trabalhos. Cara, eu sou. É o seguinte, brother. Meu amigo Marconi agora, vou chamar de meu amigo. Eu sou um professor, cara, que sou aficionado por música e sou aficionado por literatura, tá? Então, assim, a finalidade do Pernambuco Filosófico, apesar do nome Pernambuco, é dar voz e vez aos artistas, professores, psicólogos, escritores, entre outros, na área de humanas, né? É toda essa área que a gente envolve as ciências humanas. Então a filosofia, como mãe de todas as artes, já que eu sou filósofo, é levar o questionamento, as perguntas e a educação para todo mundo. Então, assim, a gente tem muita besteira no Instagram, muita besteira no YouTube, então eu queria levar um pouquinho, pelo menos, de cultura para essa galera. E aí essa é a finalidade do projeto, tá? Mas eu tenho uns livrinhos aí, umas coisas, a gente depois vai mantendo um contato. Bom, deixa eu chamar o Fred agora, o Fred já está aí, ao vivo, vamos chamar ele. Bater um papo aqui com... Estava no metrô, na correria, mas já deve ter chegado tranquilo, já deve ter tomado uma cerveja para aliviar. Meu amigo Fred, dê o ar da sua graça. É, ele e você. Já lhe convidei, falta só você aceitar. Então o projeto é isso, pessoal. O projeto é voltado para a educação, entendeu? Educação como na música, educação na literatura, educação em todas essas partes. Marconi, a gente tem que fazer isso, cara. Tem que abrir espaço pra galera mesmo, pô, porque se a gente for esperar a grande mídia aí, não sai coisa boa, não. Só sai mais do mesmo. A gente tem que, devagarinho, tá fazendo esse feedback aí com a galera, entendeu? Essa jogada mesmo, a gente poder tá trocando essa ideia. Já falei com altas bandas aí, tem altas lives já aí, falei com bandas aí. Tenho uma vontade muito grande de falar com o pessoal do Devotos. Tenho vontade de falar com o pessoal. Já falei com o pessoal do Câmbio Negro, que era uma banda que eu admiro pra caramba. Então, assim, a finalidade é essa, tá? Deixa eu ver o que foi que houve com o Fred. Mandar convite pro Fred de novo. Meu nobre Fred, satisfação falar contigo, cara. Ernesto, E aí, muito cara? obrigado pelo convite, cara. Obrigado aí todos que entraram aí, estão participando do Pernambuco Filosófico, um canal que eu acompanho de vez em quando e fico muito grato aí, muito honrado de ter recebido esse convite. Muito obrigado. Obrigado e boa noite para todos. A honra é toda minha. Amigão, chegasse bem? Deu pra chegar tranquilo? Acabei de chegar, sentei aqui e já tô, vamos embora. Coisa boa, velho, poder participar disso. Cara, o que me chama a atenção é que nós temos amigos em comum. Muitos. Muitos, cara. Assim, eu acho que, bicho, eu já trombei contigo em algum lugar, cara. Só pode ser, porque não é possível, pô. Eu tava vendo aqui, cara, a gente tem em comum Simone, grande Simone, Fábio, Sid Clay, Tom, Rose, André Ribeiro. Porra, velho, a gente não trocou, a gente não se esbarrou por aqui nessa porra, não. Inclusive o Fábio, eu não sei se é o mesmo Fábio, mas o Fábio Luiz, cara, grande Fábio Luiz, sempre está presente também nas minhas lives. Pensei que era o Fábio Roque, que eu vi o Fábio Roque me Cara, perguntou, disse, o Fábio Roque disse, então tu conhece Ernesto? Eu disse, cara, eu conheço, então, do Pernambuco Filosófico. Ele, porra, eu conheço Ernesto a longa data, velho. Pô, coincidência, cara, que massa. eu sou amigo de infância do Fábio. Eu conheci o Fábio com 3 anos. Que massa, bicho. Mas Porra. ele tá em Recife, ele tá passando férias aqui. Sim, sim. Foi ontem, né, pra ir, né, cara? Que Ele, massa. ele tinha um show agendado para amanhã, aqui num barzinho novo que abriu. Mas aí eu não sei porque ele cancelou, quem vai tocar amanhã lá, não sei se tu conhece, é o Eliomar Enes, que tocou na banda Não, Odisseia. não conheço. Pronto, ele vai tocar amanhã no lugar do Fábio. É um artista muito bom também. Meu brother, bora começar pelo começo? Vamos embora. Vamos aí.
O que tu foste fazer em Portugal, meu brother? Saindo da terrinha pra ir pra aí. Cara, eu vinha tipo numa vibe muito massa, né, cara? Passei um ano só vivendo de música, era um sonho que eu tinha e realizei, muito bom, cara. Foi tipo viver um sonho na realidade, vi um ano nessa vibe muito bom, fazendo meus shows, né, cantando minhas músicas, fazendo interpretações de outros artistas, junto com minha banda também, a banda autoral Arca de Pandora, fazendo projetos solos, fazendo junções aí muito massa, cara, tipo, Alfson, né, participou comigo e entre outros artistas, né, divulgando essa galera. Uhum. Mas eu vi que o cenário musical na época, que eu vinha há 4 anos atrás, estava começando a ficar fechado, né? E, enfim, a política estava começando a mudar de forma muito drástica. E eu tinha isso, eu sempre tive um sonho de poder morar fora para poder ter outras culturas, para poder ter outras visões de mundo. A princípio eu ia para o Canadá, mas acabou dando errado. E aí pensei em Portugal, né, que eu tenho alguns amigos aqui, e disse, vamos tentar. E vim e, por enquanto, está sendo muito satisfatório, assim, eu estou gostando muito de participar da cultura de Portugal, eu gosto muito dos lisboetas, eu gosto muito da cultura do dia a dia de Portugal, que é uma coisa que está me enriquecendo muito culturalmente, e eu acho que a princípio foi isso, foi tipo de dar vazão a meus sonhos. Como Massa, sempre, sonhos aqui sempre presente aqui na minha cabeça massa. doida. Tu começou mais ou menos na música que ano, Fred? Na década de 90 ainda? Não, não, profissionalmente, quando eu digo profissionalmente é ganhando dinheiro mesmo com a música, foi exatamente no dia 9 de fevereiro de 2007, com a Arca de Pandora. Foi o meu primeiro show e a gente já começou a a gente montou a banda Arca de Pandora para participar de um evento da prefeitura, e esse evento era um evento carnavalesco, então a gente montou a banda, criou as músicas, criou performance de palco, isso em um mês, para poder se apresentar no outro. E foi quando a primeira vez eu me apresentei profissionalmente para ganhar dinheiro com a música, isso em 2007, com a Arca de Pandora. E antes? Não tinha banda não? Tocasse em nenhuma banda antes não? Mesmo sem ganhar Não, dinheiro. Nunca tocasse, cara? não. Antes eu fazia, tipo, eu cantava em bandas de amigo, quando os amigos abriam assim, participação de Fred, aí eu cantava uma música ou outra, mas muito timidamente, sabe? Sempre fui muito tímido, apesar de ser formado, eu sou formado em comunicação, mas eu sempre fui muito tímido, sempre tive muita vergonha de falar com o público, sempre essa coisa do público sempre tipo me trouxe uma vergonha muito grande, que hoje eu penso assim, faz que merda, velho. Se o Fred se encontrasse com o Fred 10 anos atrás, diria, ô menino, deixa de vergonha, vai falar pro mundo, cara, que é bom. Mas foi isso, assim, basicamente. É massa isso, cara. E aí me diz um negócio, saindo da música, em paralelo, escritor agora. Ou já era antes, e eu não sei. Cara, assim, esse livro aqui, né, eu tô com ele aqui do lado, A Morte das Coisas que Acredito, ele foi um livro escrito há 10 anos, né, já tinha escrevido isso. Só que acontece, no período que eu estava no Brasil, primeiro que era um período conturbado, porque eu trabalhei minha vida inteira em sistema bancário, né? Era bancário. Então, eu não tinha muito tempo, né, para poder publicar isso. Depois eu deixei tudo para me envolver com música, passei esse período só me envolvendo com música, então minha concentração era toda para a música, e eu amava isso, eu amo isso. E não tinha tempo para investir completamente na parte da literatura. E aí, quando eu vim para Portugal, eu comecei tipo, a dar alguns passos atrás. Eu parei de trabalhar com música para poder
tentar me regularizar no país, então precisei trabalhar em restaurante, né? Eu era garçom aqui, que a gente chama empregado de mesa. Comecei como garçom, hoje eu trabalho numa multinacional, mas eu comecei assim de lá de baixo, então precisei esquecer um pouco da música. Nesse período em que eu estava distante da música, em partes, né, eu comecei a lançar alguns singles, né, fora da Arca de Pandora, com o meu nome só, e quando foi o ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a dizer, vamos colocar os projetos que está parado para escoar. E um dos projetos, dentre tantos outros que eu tenho aqui na cabeça, era a morte das coisas que acredito. Né? Eu tinha escrito há 10 anos, então eu disse, vamos começar. Então, mandei isso para correção, diagramação, né? Paginação, e disse, vamos botar adiante. Né? A ideia era, de repente, colocar isso numa escritora, numa editora independente, para poder vender isso tipo, ao sabor do vento mesmo, quando desce. Mas como apareceu a proposta da Chiado, né, que é a editora que hoje compra os direitos do livro, para mim foi uma felicidade, porque eu sempre quis trabalhar com ela e fui em frente. Né? Vou ver até onde isso vai dar. E o que é que morreu que tu acreditava, cara? O que é que foi morto que tu acreditava tanto? O que é que tu mais acreditava que morreu? Meu medo da morte, por exemplo. Mas são várias coisas, sabe, Ernesto? Por exemplo, eu estava conversando essa semana com o Du Lopes, né, o produtor do Rock na Calçada, semana retrasada, É. e o Du Lopes me falou uma coisa, inclusive também foi um convite dele para falar sobre o livro, e ele disse, Fred, quando eu li a sinopse do teu livro, eu percebi que tem muita coisa a ver com o que eu estou sentindo hoje. Né? O Du Lopes, para quem conhece, é super esquerdista, assim, super ativista, né, do movimento de esquerda, e foi no dia do movimento, que estava tendo um movimento aí do Fora Bolsonaro, e o pessoal estava tudo reunido na Conde da Boa Vista, que é onde o Du Lopes mora. E o Du Lopes disse, Fred, hoje, eu li tua sinopse e eu percebi que hoje morreu em mim aquela pessoa que existia, que acreditava que o mundo ia se mudar através de uma revolução das pessoas na rua. Isso hoje morreu em mim. E eu disse, cara, isso é bacana, você tentar perceber a futilidade, muitas vezes, da morte. Porque todo dia a gente morre, cara. A gente morre para... A gente, quando é criança, morre para poder ser adolescente, depois a gente morre para poder ser adulto, morre para poder ser um pai de família, para poder ser de um estudante para universitário. Então, a gente tem várias mortes por dia. Resta a gente ter menos medo da morte física e acreditar que isso é uma probabilidade muito possível, é como o anoitecer. Eu não tenho como impedir isso, sabe? Eu não tenho como dizer, eu não quero que hoje não anoiteça. É impossível, eu não posso. Eu não posso dizer assim, eu não quero que hoje o mundo dê mais uma volta. Eu não tenho esse poder. Então, a partir disso, né, várias coisas. Para mim, morreu o medo da morte. Para Du Lopes, né, o grande produtor aí do Rock na Calçada e tantos outros eventos fantásticos, me disse que para ele, hoje, estava morrendo o sonho de poder fazer uma revolução, como ele acreditava, da esquerda, das pessoas na rua. Isso hoje ele morreu. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a construção política entendida pelo Du, mas para quem conhece o Du Lopes, sabe que ele é super fervoroso sobre a esquerda, sobre a política do Brasil e tudo. E ele me falou isso, eu fiquei muito, muito emocionado, porque eu disse, pô, cara, que legal, e a gente tem que aceitar isso com mais naturalidade. As nossas mortes diárias, você ter que morrer aquele cara, tipo, sei lá, que acreditava que a Terra era plana, para de repente acreditar que a Terra é redonda, de acreditar que a ciência não está com a razão quando ela cria uma vacina contra a varíola, por exemplo, que é uma coisa que foi curada, né? Ou o coronavírus, que estamos tentando conseguir uma cura fixa, por exemplo. Então, cada dia a gente morre um pouco. As pessoas só precisam acreditar.
na naturalidade da morte física, que é uma coisa essencial, é uma coisa bonita, é como nascer, por exemplo, né? A gente tem que ver a morte como um ciclo natural das coisas. E eu posso dizer que hoje, para mim, morreu o medo da morte. Depois que eu fiz o livro, eu estava conversando com uma professora de pós-graduação, na época que eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente, eu conversando com uma das minhas professoras, e ela falou sobre isso. Ela, cara, como é que tu escreve sobre a morte? Tu não tem medo e tal? Eu disse, porra, você acredita que depois que eu escrevi isso, eu parei de ter medo da morte? Porque o Sócrates já dizia, né, numa frase que parece ser redundante, mas não é, que é conhece-te a ti mesmo. Né? O Freud, ele morreu se perguntando quem eu sou. Né? Então, quando você começa a se conhecer, você começa a ter menos medo. Em compensação, você começa a ter mais dúvidas. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a refletir sobre a morte e comecei a ter menos medo da morte, né? E eu passei a me entender um pouquinho como ser humano. E eu acho que isso foi o bacana do meu livro, foi uma introspecção, né? Foi um pensamento que eu tive comigo mesmo. Eu, ao mesmo tempo, era Alfredo, que era um dos personagens, ao mesmo tempo era Blanche, ao mesmo tempo era o Gustavo, ao mesmo tempo era a Mariazinha, ao mesmo tempo era a Dona Marta, ao mesmo tempo era a própria morte, pensando em o que é que eu sou depois disso. Será que existe um paraíso? Será que existe um inferno? Eu no livro não dou explicação nenhuma, quem sou eu para dar explicação? Mas eu me infiltro em personagens em que eu me perguntava certas coisas e me respondia através dele. Isso me fez ter uma consciência maior do que me circunda, do que é a morte, do que é a vida. Então hoje eu posso dizer para você que eu não tenho medo da morte, isso morreu para mim. Eu tenho só uma pena, uma necessidade de que eu poderia ter feito mais se eu morresse hoje, sabe? E que eu poderia ter deixado um legado melhor, eu poderia ter deixado um exemplo melhor como pessoa, eu poderia ter ensinado a minha filha coisas melhores, eu poderia ter sido uma pessoa melhor, sabe? Então, esse medo da morte em si, para mim, morreu. Foi uma das coisas que morreu depois que eu escrevi o livro. Antes de qualquer coisa aqui, deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal, boa noite a todos. Aí, Fred, estão mandando muito boa noite para você. Matala na mão, tamo junto. Tá Boa falando aí. noite, pessoal do Matala. Boa noite aí, grande poeta, Mauro Poeta, Jimmy Marconi, que sempre parceirão aí meu, velho. Obrigado aí por estar aí na atividade. Vou emendar então duas perguntas para você nessa sua resposta que você deu. Então a gente pressupõe que você olhou a morte nos olhos e viu que a morte não dava medo. Segundo, viver eternamente abrindo mão da vida, da humanidade, seria algo interessante para você? Eu penso que eu não olhei nos olhos da morte. Eu simplesmente, assim como o Jimmy Marconi, que é ator, eu entrei num papel que não era meu e tentei compreender ao máximo, tentei ter a empatia pela morte, tentei viver um papel que não era meu e com esse tentar eu consegui compreender algumas coisas que até então era incompreensível para minha pessoa, que no momento que eu escrevi tinha 27 anos. Hoje eu consigo compreender bem mais. Uhum. A questão da eternidade, cara, se você for olhar direitinho, quem são os eternos? Os deuses, ok, que estão no patamar elevado da humanidade, e depois os vampiros. Os vampiros, eles são sempre melancólicos. Então, eu não acredito que a eternidade seja uma coisa boa. Eu acho que para o ciclo ser completo, precisa existir a vida e a morte. Por exemplo, se você comprar uma flor, esse é um souvenir que eu dou para quem compra diretamente aqui, né, comigo em Lisboa e tal. Isso é feito com a rosa de plástico.
A rosa de plástico ela tem uma durabilidade bem maior do que uma rosa, por exemplo, natural. E o que é que dá valor a uma rosa natural que é bem mais caro do que uma simples rosa dessa? Né? Você comprar uma rosa dessa, por exemplo, você paga alguns centavos. E você comprar uma rosa dessa num tamanho natural, você paga alguns reais ou euros se estiver aqui na Europa. E o que é que difere de uma coisa ou outra? O valor da vida, o tempo em que ela leva para ficar viva. Porque isso aqui tem uma durabilidade imensa, então ele acaba por perder tempo. A rosa natural, ela tem um tempo. E esse tempo ele é perecível. E isso dá um valor muito maior. Então eu acredito, assim como os vampiros, né, que são eternos, né, quem gosta aí do Crepúsculo, dessas sagas todas aí modernas, de vampiros que não morrem à luz do dia, eu acho isso, para mim, já é muito moderno. Só um detalhe, Você percebe, Crepúsculo não é filme de vampiro, é Malhação. A gente tira é Crepúsculo, malhação. porque aquilo ali não é vampiro. Vampiro que não chupa sangue não é vampiro. Mas você sempre, independente de ser o Drácula, o Drácula ou o Crepúsculo, eles são sempre seres muito melancólicos, né? E tem uma história na mitologia grega que eu acho fantástica, que eu não lembro exatamente o nome da pessoa, mas ela pediu ao deus Apolo que queria ser eterna, e o deus Apolo, por apreciar muito aquele humano, que infelizmente eu não lembro agora, eu estou num grau atílico que está um pouco acima de eu poder lembrar das coisas, eu vim de um encontro maravilhoso, então estou com algum grau atílico, etílico na cabeça. Ela pediu para ser eterna. E o deus Apolo disse: ok, vamos fazer você eterna. Fez ela eterna. Ela esqueceu de pedir a juventude. Então chegou a um certo tempo, alguns 1000 anos, que ela começou a se decompor viva. E ela começou a ficar louca e tiveram que enjaulá-la. E ela, dentro da jaula, pedia para morrer, porque ela não aguentava mais aquela coisa de viver para sempre, se decompondo viva. Então, eu acredito, imagina se, por exemplo, Ernesto fizesse alguma bobagem e alguém quisesse matá-lo, mas não conseguisse. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele morrendo todo dia, amarra aí uma corda no pescoço com uma pedra, joga ele no fundo do oceano e ele vai todo dia morrer. Cara, isso seria um sofrimento absurdo de você querer morrer num lugar preso e não conseguir, cara. Então, eu acho que a morte, ela sem olhar pelos lados religiosos, ela é uma libertação. Você vive um período que lhe é concedido, seja por um Deus, ou seja por uma aleatoriedade. Você procura viver bem, fazendo o que deve ser feito, como um inseto, como um animal, como qualquer coisa, só que com a consciência humana. E depois tem que ir embora, tem que dar lugar ao novo. Você tem que partir, você tem que mudar. Se tem se o kardecista acredita numa reencarnação, se o cristianismo acredita que você vai para o céu ou vai para o inferno, ou que existem muitas moradas, né, como diria a própria Bíblia, ou que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que diz que as muitas moradas são mundos superiores, que as almas passam se ela tiver essa maturidade. Eu acho que isso é independente, sabe, cara? Eu acho que se você estiver fazendo... Se você for ético e não moral, eu acho que se você tiver a ética, isso tudo independe, sabe? Independe. Você vai fazer o que deve ser feito e você vai morrer com a consciência super tranquila. E se existir um paraíso ou um inferno, isso é uma coisa que você vai descobrir depois. Deixa para descobrir depois que isso acontecer. Não adianta você queimar neurônio com isso. Você não está lá, cara. Então vive o hoje, faz o melhor hoje, que de certeza, se tiver alguma coisa após, alguém vai olhar para tu e vai dizer, olha, mas ele fez o possível para que isso fosse melhor. Acho que Então, é bem por aí. então, mediante essa sua resposta, a gente pode pressupor que talvez não seja Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e sim o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança?
É possível. Eu acredito no criacionismo, né? Então, eu acredito que sim, que talvez a gente criou Deus a nossa imagem e semelhança, até porque se Deus fosse nos criar a imagem e semelhança, alguém estaria errado aí, né? A gente seria criado como um macaco, sabe? E depois. Para mim não faz muito sentido, tá? A gente quando começa a estudar o criacionismo, a evolução, a gente vê que faz bem mais sentido, me Uhum. desculpem as pessoas que não acreditam no criacionismo, na evolução, desculpa, mas para mim faz muito mais sentido a gente evoluir do que a gente ser criado do nada. Eu não consigo, eu posso ser estúpido o suficiente, assim, tipo, velho, eu não consigo ainda entender. Para mim não faz sentido, sabe? Ter que se tirar uma costela de uma pessoa para construir outra, se construir do barro. Para mim é muita alegoria, e eu acho até muito bonita a história, muito interessante, mas é uma alegoria fantástica, que não dá para. A realidade, eu não consigo compreender isso. Eu talvez seja limitado para compreender esse tipo de fé, de crença. E eu acredito que sim, que a gente que criou o Deus, segundo nossa imagem. Não o Fred com 27 anos, o Fred hoje, se ele fosse reescrever o primeiro livro dele, A Morte das Coisas que Acredito, a gente pode dizer que o Fred seria mais razão ou mais emoção? O Fred pensa no amor como salvação para a humanidade ou não? Inclusive, no próprio livro, tem um personagem, né, chamado Santo Doidin, que ele é como se fosse um Antônio Conselheiro moderno. Ele diz que o que mais importa na vida é a paixão e o respeito pelas pessoas. Ele diz, segundo o personagem, né, que o amor é a inércia. O amor ele chega a uma estabilidade e ele para, ele respeita, ele não passa. A paixão, ela é como se fosse uma chama, que ela está o tempo inteiro se movendo, se moldando, criando mais. E eu acho que eu sou um pouco desse santo doidinho. Eu acho que a paixão ela é tão importante quanto o amor. Eu acho que ela tem um peso muito forte. Sem a paixão, eu acho que o ser humano não conseguiria aguentar o trampo do dia a dia, sabe? A gente tem que estar o tempo inteiro se mexendo, se renovando, se queimando, se produzindo. Se a gente parar no amor, eu acredito que aquilo se estabiliza e fica na inércia e fica parado. Então, eu acredito que se eu escrevesse o livro hoje, ele seria o mesmo que hoje vocês vão poder ver. Seria um livro escrito com muita paixão, com muita indagação, com muitas perguntas. Quem estiver achando que vai ver na morte das coisas que acredito respostas para a vida pós-morte, ou coisas desse tipo, ou se Deus existe, ou se o ateísmo tem razão, é melhor nem comprar esse livro. Eu acho que o livro vai te deixar com mais dúvida do que te dar respostas. Ele é um livro que te indaga o tempo inteiro, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, eu não sei se eu vou saber ela de qual, mas é mais ou menos assim, que deixa eu pegar ela aqui exatamente, para te dizer exatamente o que ela diz, que é uma coisa que eu acredito piamente nisso, que é ter certeza, muitas vezes, é ter desprezo às novas verdades. Isso é uma frase do Alfredo, que é o tio do menino, né? O tio do menino que sofre bullying, ele é preto, ele é gordo, ele sofre de dores crônicas e ele é cristão e tal. E o tio, ele é ateu, né? E ele diz isso para o menino, que quando você tem muita certeza das coisas, você não dá abertura para as novas verdades e você, consequentemente, né, isso afora a parte do livro, isso é uma palavra agora que eu estou dizendo agora, consequentemente, isso corre o risco de você ser uma pessoa extremista, né, de uma pessoa extremista.
E eu tenho muito medo de pessoas extremistas, de pessoas que têm razão, de pessoas que é a dona da verdade, sabe? A pessoa que entende de tudo, que compreende tudo, que responde tudo. Eu tenho medo dessas pessoas porque eu acho que quanto mais você busca pela verdade, mais você vai ter dúvida, né? E as pessoas que sabem tudo e que têm razão são pessoas que me metem medo, que parecem que mesmo se você tem a resposta, elas não vão acreditar, porque elas acreditam na sua verdade, ela não acredita na verdade que a circunda, na verdade que a ciência prova, por exemplo. Elas não vão acreditar, porque elas estão com a verdade pronta. Isso me mete medo. Isso são pessoas que são difíceis de conversar. Você não consegue ter diálogo com esse tipo de pessoa. É muito raro você conseguir dialogar com uma pessoa extremista, porque ela vai dizer o tempo inteiro que você está errado, que você está sendo influenciado, que você é isso ou que é aquilo. Mas se você perguntar umas simples palavras, que é o porquê, ela não vai conseguir te responder. Ela vai simplesmente te acusar e dizer que isso é aquilo, mas ela não vai conseguir te responder. Então, eu tenho medo, medo no sentido de dizer assim, o que será que pode acontecer se a gente deixa uma pessoa dessa, por exemplo, no poder? O que é que ela é capaz de fazer, sabe? E eu acho que a gente está vivendo muito disso hoje. Se botar uma pessoa dessa no poder, ela vem para matar, enganar e destruir. É o que está acontecendo. Sim. Fred, escritor, quando ele escreve, ele pensa primeiro em si e depois nos leitores, ou ele pensa nos leitores primeiro e depois em si? Ernesto, eu sempre tive, desde da Arca de Pandora, foi minha primeira banda em que eu me profissionalizei, eu sempre dizia uma coisa para os músicos que era, a gente tem que agradar a gente. Se a gente conseguir fazer uma coisa que a gente gosta, por consequência as pessoas vão gostar, o dinheiro vão vir, o sucesso também. Então, não adianta eu fazer uma coisa eu como escritor fazer uma coisa para agradar os leitores se eu não goste da história. Entendi. Eu sempre trabalhei muito com o conceito do que eu acho bom para mim. Porque se eu atrair o público que interessa ao meu pensamento, às minhas tribos, para mim eu obtive sucesso. O sucesso para mim ele não depende do dinheiro, não depende de quantas pessoas vão dar like na minha foto, quantas pessoas vão falar, quantos jornais vão comentar. Eu acho que tudo são consequências. Se o jornal está comentando, se muita gente está dando like, significa que muita gente está junto comigo na mesma tribo, com um pensamento muito parecido comigo. E isso eu gosto demais. Mas eu gosto também daquelas pessoas que me indagam, que mandam pelo meu direct ou mandam mensagem para mim e dizem, olha, eu não concordo contigo, você falou isso e isso, e na verdade aquilo não é isso. Isso me faz parar para pensar e refletir e dizer assim, será que realmente eu estou certo? Será que fulano tem razão? E a partir dessas indagações eu começo a ter novos pensamentos, consigo compor novas ideias, consigo compor música, consigo escrever. E isso tudo é fomentador para mim, sabe? É frutificante. Isso faz com que eu pense mais, faz com que o Fred que escreveu o livro confronte com o Fred de hoje, que é totalmente outra pessoa. Isso me faz crescer. Eu faço uma live todas as segundas-feiras no meu canal, Conversa com Anjos, e é incrível que toda segunda-feira eu renasço. Eu acabo por descobrir uma coisa que eu não sabia. Eu acabei de saber, por exemplo, que o Fábio do Passa Disco, Fábio Passa Disco, da loja Passa Disco, é um parente de João Cabral de Melo Neto. Eu nunca na minha vida ia imaginar que Fábio era parentesco de João Cabral. Fábio me disse, por exemplo, que João Cabral de Melo Neto detestava música e ele não queria que Chico Buarque gravasse as músicas, os poemas dele. Então são coisas que
o eu de hoje não é o eu de aqui a 2 minutos. Quando a gente terminar essa live, provavelmente o Fred que está aqui morreu. Ele vai ser um novo Fred, com um novo pensamento, com uma nova forma de ver a vida, com uma nova forma de ver o Instagram do Pernambuco Filosófico. Então, essa morte, ela acontece todos os dias e a gente nem se dá conta. E eu acredito muito nisso, sabe? É positivo mesmo. E aí tu deu um gancho aí para Conversa com Anjos. Surgiu da necessidade de reaprender sempre, como você falou, ou surgiu também da saudade da conversa informal com pessoas tão queridas da Terra, para matar aquele pouco de saudade que fica? Das duas coisas, né? O Conversa com eles, ele surgiu, na verdade, de uma despretensão muito grande com uma amiga minha de faculdade, né? Comunicóloga, né? Débora Santos, ela me sugeriu fazer um bate-papo descontraído, né? Falando de tudo, falando de música. Ela gosta muito de música, falando de música. E aí a gente fez um bate-papo e foi bem legal. Muita gente interagiu e ela disse, Fred, vamos fazer o segundo. Eu disse, vamos botar um tema. E a gente colocou ditadura, né? Como tema, que era um tema que há alguns meses estava muito em voga, o pessoal pedindo, né, a volta da ditadura e tal, e a gente fez, então vamos falar sobre ditadura, né? Vamos ver se entra alguém a favor da ditadura e diga assim, eu quero, e aí a gente quer saber o porquê, quer entender o porquê que a pessoa quer, por exemplo. Infelizmente não entrou ninguém, né, para nosso desespero, que a gente queria muito que alguém falasse lá que era a favor, que a gente queria entender esses seres alienígenas, né, que pedem a volta da tortura, que pedem a volta da ditadura, pedem a volta da censura e tudo isso, mas infelizmente não apareceu. E assim, quando a gente fez a live, foi muito legal também, muita gente que entrou, conversou, participou. E aí eu falei para ela, porra, Débora, tu precisa fazer live, cara, é muito massa para tu, para nós, comunicação. E ela falou, então, mas então por que tu não faz? Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu disse, eu também não tenho. E daí eu fiz, porra, vamos fazer, cara, vamos fazer. É bom porque eu vou começar a conversar de música, coisa que eu gosto demais, né? Vou começar a falar de cultura de modo geral, né? E eu adoro isso, falar de poesia, de música, de tudo. Você vê aqui meu cenário aqui atrás, tem violão, tem chapéu de boiadeiro, tem tampa de cerveja, tem a porra toda, vai tudo misturado. Eu adoro misturar as coisas. E pronto, como ela não assumiu lá essa parte, eu comecei a fazer. Eu disse, eu preciso ter um dia fixo, então eu fixei a segunda-feira, que é um dia chato, que todo mundo volta do trabalho, tipo, cansado, a fim que chegue de novo final de semana. Então, isso é uma motivação para a galera assistir, conversar e tal. E daí depois eu disse, porra, eu preciso de um nome, né? Depois de tipo uns 3 programas, a banda que fixou o nome do Conversa com Anjos foi o Matala na Mão, cara. Quando eu fiz o Matala na Mão, que eu já tinha feito tipo umas 5 lives sem ter nome, eu disse, não, agora eu preciso fixar o nome. E fixei o nome Conversa com Anjos por conta do meu sobrenome, né, que é Anjos. E aí eu fiz, porra, um bate-papo com os anjos, tal. Vou estar uma conversa com anjos. Até falando com Débora, eu disse para ela, assim, né, com essa minha amiga, se coloca alguma coisa, conversa com a Debs, né, na bed com a Deb e tal, umas coisas assim. E depois, mas se fosse o meu, como é que eu colocava, velho? E pensei, calma, vamos com essa conversa com o anjo. E aí fiz e, cara, para mim, toda segunda-feira para mim é muito enriquecedor. Eu fico ansioso para poder conversar com as pessoas na segunda-feira e aprender um bocadinho, um pouquinho mais. É bom mesmo. Deixa eu só dar um recadinho então, já que a gente está com o tempo do Instagram é infeliz demais. Pessoal, projeto Pernambuco Filosófico, assim como Conversa com Anjos, que tem educação, cultura, informação. O projeto aqui também da gente também tenta fazer a mesma coisa, levar a educação ao povo dentro dos contextos das ciências humanas. Filosofia, psicologia, história, sociologia, artes, música, tudo que envolve os seres pensantes. Então, quem puder dar essa força aí, eu não gosto da palavra seguidor. Não gosto, de jeito nenhum. Eu não gosto só da ideia de imaginar que tem alguém me seguindo me dá logo agonia. Mas pessoas que possam nos ajudar, os pensantes, seres pensantes, por favor, dá uma força aí pra gente poder espalhar mais ainda e visualizações as bandas, artistas e compositores que fazem parte aqui do nosso universo, tá? Falando aqui com o Cesar, que é um excelente
e talentosíssimo produtor musical lá de Arco Verde. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu amigo Fred, vou te fazer umas perguntinhas filosóficas, posso? Por favor. Pernambuco para você é o que, representativamente falando? Estado da cultura. Nossa. Quando é que a gente vai te ver de novo no Caldinho da Paizinha? 2022. Vem mesmo? Vem, vou. Pô, no ano da. Certíssimo. Esse ano de 2022 aqui promete, viu? Vai prometendo. Me diga um negócio, meu nobre amigo. Quando você pensa, você existe ou você existe sem pensar? Eu existo. Quando eu penso, eu existo. Eu acho que sem um pensamento, eu acredito que eu não existiria. Perfeito. Me diz um negócio. Eu estava dando uma sacada nas tuas músicas e eu vi uma que me chamou bastante atenção, que foi essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu estava ouvindo agora no começo da live, eu quero voltar. Mas essa para mim não chamou tanta atenção quanto esta aqui agora, que eu não decorei o nome ainda, mas eu escutei ela já 3 vezes hoje. Que foi a. Cadê, rapaz? Fred vai me fugir agora que ela saiu aqui, mas pronto. Esperando a luz que vem. Ela é autoral tua? É, sim. Ela é uma parceria, na verdade, com o Ralphson, que é um parceiro meu, assim, a gente já fez alguns eventos juntos. Essa música, o instrumental é totalmente de Ralphson. A gente compôs ela basicamente no WhatsApp. Um certo dia ele passou a canção para mim tocada e fez: Fred, saca aí para ver se isso está legal. E eu escutei e de cara já gostei demais daquilo. Eu fiz: cara, muito massa, velho. Eu posso colocar uma letra aí? Ele fez: porra, sério que tu vai colocar? Eu disse: vamos fazer isso agora. Na mesma hora, assim, tipo, em 10 minutos, eu fiz 2 letras e musiquei ali enquanto tocava, eu escutava e cantei ela ali em cima do que ele tocava e mandei para ele. Disse: olha, vê aí que está legal. E ele foi, juntou as 2 letras, né? Colocou algumas coisas dele, mesclou aquilo ali e disse: olha, canta assim e tal, não sei o quê. E aí a gente fez: eu disse: meu irmão, então vamos gravar, velho. Grava aí tua parte. Ele gravou aí do Brasil e eu gravei aqui de Portugal. E pronto, saiu isso aí, né? E tem um clipe, inclusive, né? Que é uma coisa, se fosse um achado, né? Que a galera tinha achado isso, a fórmula da felicidade, né? Que foi achada pesquisadores do Butão procurando. Tem todo um enredo, né? Que você pode entrar no YouTube e ver. E surgiu isso aí, que é uma música que eu acho massa, assim, me dá uma recordação muito boa de Ralphson, do tempo que a gente tocava junto, do tempo que a gente ia para os palcos juntos e era muito legal. Gostei pra caramba dessa música, pô. Tava ouvindo ela hoje. Acho que eu ouvi ela umas 3 vezes enquanto que eu dei aula hoje o dia todinho, cara. Mas teve um intervalo que eu precisei fazer alguma coisa aqui no computador e eu tava ouvindo ela. Eu gostei pra caramba. Depois entra no YouTube para ver o vídeo. Eu tô vendo pelo YouTube. Ah, que massa. Pelo YouTube mesmo. Eu gostei muito dela. Eu gostei de Quero Voltar, mas eu me identifiquei mais com essa. E aí, Que massa. eu vou fazer um comentário. Se você não gostar, não tem problema não. Mas assim, eu quando escutei essa música, escutei Quero Voltar, eu associei muito a forma de tu cantar a um Leone pernambucano. Saca Leone? Saco Leone, nunca ninguém tinha me dito isso, cara. Eu gosto só dos maiores sucessos de Leone. Me puxou muito na memória. É como se fosse um Leone com sotaque pernambucano. E aí deu aquela liga bem nordestina com aquela levada de violão meio folk, meio aquela voz mais suave. Aí eu me lembrei muito de Leone, cara. Não sei porquê, mas veio muito na minha cabeça isso, cara. Se você não gostar da comparação, me perdoe, mas foi na minha cabeça, cara. Não, muito massa, cara. Nunca ninguém me falou disso. Eu só gosto das principais músicas de Leone, né? Tipo, as mais tocadas mesmo, né? Garotos, essas coisas assim. Nunca saquei muito a fundo a obra de Leone. Eu não tenho influência nenhuma dele, mas é muito bom quando alguém chega e diz: ah, cara, parece ter uma influência ali e tal.
talvez seja uma coisa que nem a gente perceba, né? E tá ali, e tá latente, e você mesmo não perceba. É. Mas assim, eu não coloco nem como comparação, não, tá? Não foi nem como comparação assim de associar você a ele, não. Me lembrou a linha que ele leva, a linha que tu tava levando. Hum. Essa linha harmoniosa. Aquela linha mais violão, aquela voz mais suave, com aquelas entonações mais precisas em determinados pontos da letra da música. Não é nem tanto uma referência, é mais assim, uma associação que me veio à cabeça. Porque como eu saco bastante a carreira dele solo, eu não sei se também foi por conta disso, entendeu? Mas assim, eu achei bem interessante, cara, bem interessante mesmo. E lhe E eu digo tenho mais, duas novidades para contar aqui, viu, Ernesto? Duas novidades exclusivas para contar no Pernambuco Filosófico. Mas essa, pode falar aí, daqui a pouco eu conto. e assim, eu achei muito diferente da tua banda que tu tinha, né? A Arca de Pandora. É como se fosse um universo que se complementa, mas é distante, assim, né? E ainda vou lhe dizer mais, com toda humildade e sinceridade. Eu me identifico mais com a tua carreira solo do que com a banda. Entendeu? Obrigado. Porque assim, Simplesmente. tem muitas. Todas as composições que eu tinha, né? Muitas dessas, inclusive, essa nova, essa que eu fiz com o Ralph, é uma coisa realmente parceria nova, ela tem cerca de 3 anos, mas o Quero Voltar, por exemplo, a última canção, são músicas que eu já tinha. Quero Voltar não, mas a última canção, por exemplo, é uma música que já tem mais de 10 anos também. Só que era coisas que não tinha nada a ver com a Arca de Pandora. A Arca de Pandora tem uma pegada mais política, mais social, então a gente costuma mais é, 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 mística, né? E essas coisas que eram tipo mais pop, mais voltado para o romântico, mais para o sentimentalismo, mais para a coisa pessoal, eu não deixava com a Arca. Eu dizia, porra, não tem nada a ver, né? E teve uma das músicas até, que é da Arca, que é a Coelho Branco, que é uma composição, inclusive, da minha amiga aí de faculdade, Débora. Ela escreveu a letra e eu musiquei, eu transformei algumas coisas. E eu também não achava muita cara da Arca, até que um dia eu toquei no violão e o pessoal fez, cara, isso é muito bom, velho, vamos fazer. Eu disse, então vamos. E a gente colocou na Arca. Mas muitas coisas eu fazia assim, porra, isso não tem nada a ver com a Arca, velho. Então, de uma certa forma, eu queria tipo criar uma carreira paralelo, solo, que eu pudesse fazer as coisas que eu gostasse de fazer, as minhas doidices, as minhas coisas experimentais, de coisas que não tem nada a ver com a Arca, mas eu queria muito botar para fora. E eu disse, pai, então vou fazer aqui as minhas coisas por conta própria. E aí surgiu essas 4 canções que estão aí no YouTube, no Spotify tem 3, mas tem 4 no YouTube. Uhum. E a novidade, Ernesto, que eu vou contar aqui, eu falei num bate-papo com Rock na Calçada, né? Que eu ia lançar a trilha sonora do livro, né? Do livro A Morte que Acredito. Eu ia perguntar isso agora. Exatamente. Estava previsto para sair hoje, porém deu tudo errado. Mas amanhã, vocês que estão assistindo, né, vai sair o primeiro single da trilha sonora do livro A Morte das Coisas que Acredito. Então vai sair aí a primeira música, não tem clipe por enquanto, a gente já tem um dos clipes que estão pronto, mas eu ainda não finalizei, mas vai ser toda quarta-feira eu vou lançar um single. A princípio, os 2 primeiros são minhas músicas, e depois tem outras músicas que são de outros artistas, alguns artistas que eu já posso dar um spoiler, né? Como, por exemplo, o Paco, a do Viasat, o Velho Mangaba. E depois tem outros artistas aí também, muito foda, que vou deixar para ir seguindo aí, quando toda semana vai ser lançado um. Então acompanha lá. A princípio vai ser pelo YouTube exclusivo, e depois isso vai sair gradualmente nas outras plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, enfim. Mas a princípio vai ser no meu canal do YouTube. Eu não estou fazendo muita propaganda porque eu quero que seja uma coisa realmente
livre, para quem de repente lê o livro, saber que existe uma trilha sonora ali e conhecer um pouco da minha musicalidade e a musicalidade também de outros artistas pernambucanos, que eu acho foda, que eu sou fã também, que eu queria que as pessoas escutassem. Eu acho que isso vai ser um gancho muito massa, não só para mim, mas para esses artistas que eu admiro. Tem um grande escritor assistindo a live, o Santos Serafim. A gente conversou sobre isso, que eu também escrevo algumas coisinhas, não no Sim, nível de vocês, lógico, né? Estou bem é abaixo, isso. mas a gente sempre está ouvindo a música e associando aquele pedaço do trecho do livro, né? A uma música que está de referência. Bom, eu vou te fazer as duas últimas perguntas, porque o tempo é cruel, e aí depois eu vou deixar a bola contigo para tu dar o recado aí que tu quiser. Primeiro, defina Fred Anjos como pessoa e defina ele como profissional. Como pessoa, né? Isso é uma pergunta socrática, né? Você que é filósofo sabe muito bem disso. O Freud morreu se perguntando quem sou eu. Então é uma pergunta muito difícil de você definir. Se você disser quem é você, provavelmente você vai responder muitas das perguntas de dúvidas de sua vida e vai ser provavelmente uma pessoa bem-sucedida. Eu não sei exatamente quem eu sou, mas eu posso me definir em uma palavra muito básica, que eu sempre digo: eu sou um sonhador. Eu sou um apaixonado pelas artes. Às vezes a pessoa faz, tu é escritor, tu é compositor, me definiram como poeta, né? E eu disse, eu não sou poeta. Me definem às vezes como algumas coisas, cara, a única coisa que eu sei que eu sou hoje é cantor e agora escritor, porque eu estou começando a vender um livro. Então eu me defino pelo que eu consigo vender. Eu já vendi música, eu já vendi livro. Então são essas duas coisas que eu consigo me definir. Mas eu consigo me definir como um sonhador, cara. Eu sempre fui um sonhador, eu sempre sonhei muito alto. Eu deixo uma frase aqui de um gerente que eu tinha no banco, que ele dizia assim: mire a lua. Se você não conseguir, estará pelo menos em meio às estrelas. E eu tenho muito essa frase desse líder na minha cabeça. E eu sou meio assim, cara, eu não paro para pensar, para sonhar. Então eu sonho alto mesmo, eu sonho que eu sou tipo o Dan Brown dos livros. Eu sonho que eu sou tipo Raul Seixas brasileiro. Cara, é meu sonho, velho. Se eu vou chegar lá, se eu não chegar, é uma consequência. E pelo menos eu vou estar aí realizando meu sonho. Então, eu sou hoje e eu acho que sempre um sonhador. E para fechar com chave de ouro, para Dr. Fred ser lembrado no futuro daqui a 100 anos, quando a gente falar assim, tu lembra de Fred? Como é que tu quer ser lembrado, meu patrão? Ainda como um sonhador. Perfeito. Ainda. Então, puxando todos os seus sonhos internos e externos, se despeça do seu público, meu patrão. Ele é todo seu. Eu queria agradecer demais a quem esteve aqui, né? O Felipe Gans, o Jim Marconi, que o pessoal do Matala que está sempre me acompanhando aí. Eu agradeço demais aí sempre a força desse pessoal. E para você que não me conhece, quer conhecer um pouquinho mais do que eu faço, entra aí, cara, começa a me seguir, começa a seguir o Pernambuco Filosófico, mesmo que o Ernesto não goste dessa palavra de seguidores. Eu tenho aqui um livro lançado, que a bio também tá aqui, na bio, tá de onde você encontrar o livro. É um livro que fala de filosofia, de poesia, é a história de um menino que sofre por preconceitos, por dores crônicas por conta do seu excesso de peso, e quem conta a história é a própria morte. Então, cara, se você gosta de drama, se você gosta de filosofia, de poesia, eu acho que vai encontrar uma pitadinha aqui de cada. Eu agradeço demais o Fábio, que está sempre presente aqui. Eu agradeço demais a todos que tiveram presente. Agradeço pela oportunidade ao Pernambuco Filosófico, ao Ernesto. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação, um prazer enorme poder trocar um pouco dessa ideia com vocês. Obrigado. Meus nobres pensadores, nós tivemos a honra
de conversar com o Dr. Fred Anjos, pensador, filósofo, escritor, cantor, músico, escritor de novo, é fera. Então a gente só tem a agradecer, porque foi uma honra inenarrável falar com ele. Tenho certeza que já esbarrei com ele por aqui em algum lugar, mas não vou lembrar onde, que a gente tem muito amigo em comum. Então é isso. Queria agradecer muito vocês. Dia 10 desse mês ainda vai ter uma live com o Rian Roots, que é um músico lá da Paraíba. Quem vai conversar com ele é o Thomas. E a gente vai começar a agendar de novo as próximas lives para o mês que vem. Certo? Fred, foi massa. Só aprendi com você. Obrigado. Só aula. Várias aulas. E é isso, meu povo. Rock and roll na veia, filosofia na cabeça. Até mais.